Muito boa noite. Boa noite. Acordei meia dúzia. Mas tinha gente dormindo. Vou tentar de novo. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e nos inspire, Jesus. Sempre que temos a oportunidade de socializarmos as nossas reflexões, nutrimos um sentimento de gratidão muito grande, porque a maior contribuição que se possa dar à doutrina é a sua divulgação. Como bem disse a nossa irmã anfitriã, querida Sema, quando nós estamos nessa vida de relação, que ouvimos aqui tantas histórias, né? Fulana chegou aqui dessa ou daquela forma, Bela chegou aqui buscando uma carta consoladora, e essa carta com toda certeza chegou porque ela despertou para um sentimento que nos uniu, que nos aproximou, né? Porque estamos todos aqui ligados de alguma forma, embora a gente algumas vezes, pela dificuldade que temos da percepção da nossa história real, por desconhecer, nós atribuímos ao acaso, mas nada é acaso, tudo tem uma razão. Estamos todos ligados. Ninguém entra na vida de ninguém sem uma razão. Não entra por acaso, por acidente. E ao dizermos isso, lembramos que a temática, que é a temática união, nesse momento tão importante que foi lembrado aqui dessa oportunidade que estamos tendo, eu diria que a espiritualidade está nos oferecendo a oportunidade de retribuirmos, né, de demonstrarmos o quanto aprendemos, o quanto já nos transformamos e já nos mobilizamos, né, para as causas importantes que não só nos ajudam e contribuem com a vida de tantos. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa trazendo o conceito espírita de união. Eu destaco, né, o conceito espírita, o entendimento nosso de união, porque ele vai um pouco além. O conceito que nós temos de união é uma ação dinâmica, moral e evolutiva. Esse é o conceito espírita de união. A união, a partir dessa concepção, que é uma trilogia, né? Nos leva à percepção que toda a movimentação ativa, ela aproxima pessoas em torno de uma causa. E sabemos, né? São muitas as causas, né? No nosso caso, são as causas de amor, as causas que nos levam ao processo de busca do progresso coletivo. Não estamos mais, né, naquele momento de infantilidade espiritual, aonde queremos só o nosso bem. É muito estranho, né, quando a gente participa de algumas conversas, né, rodas de conversas, e as pessoas se posicionam buscando apenas suas necessidades, né? Colocam suas necessidades como sendo elas as mais importantes, muitas vezes em detrimento da felicidade, da realização de muitas outras. Com o conhecimento espírita, temos uma postura diferente.
aquilo que é bom precisa ser bom para todos, não só para mim. Eu tenho, lógico, que eu busco as coisas que são boas, né, que eu entendo como sendo coisas boas para mim, mas eu estou sempre me posicionando, pensando se aquilo vai causar algum malefício a alguém, né? Se aquele posicionamento meu, ele vai gerar, né, um saldo negativo na vida de tantas outras pessoas. Isso é um ato responsável. E a doutrina nos leva a ter essa postura mais responsável. E quando nós afirmamos que a união ela é dinâmica, né? Não é um estado estático, né? Ou até pode em algum momento ser, mas ele precisa ter um dinamismo, né? É porque nós entendemos que continuadamente nós estamos, né, nos constituindo como seres, né? Vamos estar a partir das experiências aprendendo, repensando, ressignificando. A gente vai estar vendo isso o tempo inteiro. Não dá para a gente pensar, né, cair naquela postura, eu sou assim, não mudo de jeito nenhum, né? A famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. De forma nenhuma. Nós entendemos que precisamos nos movimentar na direção do que desejamos ser. Devemos estar comprometidos com o mundo que desejamos viver. Né? Não dá para esperar que o outro faça para que eu seja, né, beneficiado. Eu preciso me movimentar no sentido de fazer as contribuições para que esse mundo ele se torne melhor, para que possamos, de alguma forma, deixar o mundo melhor. Porque é comum a gente ouvir, né? Qual é o mundo que meu filho vai encontrar? Quando, de fato, devemos nos perguntar qual é o mundo que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos. Né? É uma atitude mais responsável. Então, nesse processo de união, né, que nós chamamos de um processo dinâmico, nós entendemos que muitas experiências familiares, onde as pessoas estão ligadas, né, pela consanguinidade, ligadas pelo sangue, mas que estão distantes quanto aos objetivos, né? E se não existir essa vontade, né, de resolver aquelas mazelas do passado e do presente, se não houver essa vontade recíproca, percebemos que esses ainda que estejam ligados pelos laços da consanguinidade estarão distantes, estarão ausentes. Quantas e quantas relações, né, que fisicamente são próximas, né, as pessoas estão muito próximas fisicamente, mas emocionalmente elas estão distantes. E aí precisamos, né, encurtar essa distância. Esse é o processo, né, aonde estaremos, à luz do ensinamento do nosso Mestre Maior Jesus, estaremos trabalhando para a caminho de uma única família, né? Instituirmos uma só família, né? Então isso é importante, né? E aí nós entendemos, Bela, já estou na segunda. Essa, meu irmão, ótimo. Bom, e nós percebemos que a essência desse conceito que acabamos de trazer, desse conceito espírita, né, também nos diz quanto à moral, né? Nós percebemos que existem diferentes uniões, né, diferentes processos que nos aproximam, né, por conta dos interesses, né, muitas vezes, né, percebemos que existem relações, né, que baseadas em interesses puramente materiais, né, onde não há a percepção das questões morais que são tão importantes, né, que nós estamos nesse processo reencarnatório, já viemos de muitos outros, né, quantas vidas, né, não sabemos, né, mas com toda certeza muitas nesse processo, né,
onde nós estamos buscando, né, adquirir os valores morais, né, buscamos, melhor dizendo, né, aprender quanto à caridade, quanto à humildade, né, o perdão, a justiça, é isso que aqui viemos fazer. E muitos apenas, né, colocam como prioridade atender às necessidades materiais. São importantes, né, não há dúvida disso. Mas não podemos descuidar do nosso dever maior, que é sairmos daqui, como eu costumo dizer, melhores do que quando chegamos, né? Porque não vamos levar essas coisas materiais, né? O que vamos levar é como nos relacionamos, né? com essas posses, né? O quanto fomos ou não, né? Apegados às coisas transitórias que a matéria nos proporciona. Isso é importante. Eu achei assim de uma relevância muito grande quando tive a oportunidade de ouvir o Raul Teixeira dizer que a morte é libertação para quem viveu se libertando. Mas também é um processo de escravização para aqueles que viveram se escravizando, né? Se colocando todas as suas fichas nas questões materiais, né? E o Evangelho vai nos dizer, vai nos ensinar. No Evangelho, trago aqui para a nossa reflexão, o Evangelho no capítulo 14, né, ele nos fala quanto o que seja a verdadeira união. Está lá no capítulo 14. Amor ao próximo, né? Em síntese, o amor. Ele nos dizer que é isso que nós precisamos no nosso processo de união. Precisamos amor, né? Colocar essa força. Temos uma dificuldade ainda enorme. Tínhamos, né? Quando Jesus aqui esteve conosco, porque quando Jesus falou do amor, muitos ficaram extremamente confusos, a grande maioria, né? Ficou confusa, porque foi uma forma de amar que nunca se pensou, né? Não se tinha uma compreensão por conta do entendimento de amor e respeito ser um processo muito diminuto, né? Éramos ainda pigmeus morais, embora ainda continuamos, muitos ainda continuam no processo ainda bastante delicado, mas percebemos que ele fez estremecer a época e ainda hoje temos uma dificuldade muito grande, né? Mas temos já os exemplos, né? Como ele veio para ser modelo e guia, ele não só nos disse, mas ele mostrou, né? E aí ele vai nos dizer, né? Vai nos dar o terceiro mandamento, né? Onde ele vai dizer, né, que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Ele vai trazer uma proposta onde ele se apresenta como modelo. Olha como eu amei, como eu respeitei, como eu valorizei, né? Ele vai nos mostrar como é que podemos fazer. Bom, ainda continuando na nossa reflexão, pode passar, Juliano? Está certo. Ainda continuando essa nossa reflexão quanto à essência do conceito espírita de união, nós trouxemos na teologia a questão evolutiva, né? A união não é um fim em si mesmo, mas um meio para o progresso coletivo, né? Os espíritos unidos em uma causa nobre, como um centro espírita como esse, que nos recebe aqui hoje, nos dando essa experiência familiar tão rica, né? Um grupo de trabalho espiritual, são muitos, né? Então nós vamos entender que a evolução se dá nesse processo de relação onde um vai estar oferecendo ao outro, né, o seu aprendizado. Não, ao mesmo momento que a gente aprende, a gente ensina, porque são forças que atuam juntas, né? Em sentido oposto, a gente aprende, a gente ensina e assim a gente vai se constituindo, né, ao longo da nossa experiência encarnatória. Então nós entendemos, né, que é um processo, né, que aonde entendemos que quanto mais elevada é a união entre as pessoas, isso vai ajudar, vai acelerar a sua evolução. Vão estar juntas, né?
Então, quanto mais a gente percebe, né, a gente tem, observamos algumas vezes, né, algumas famílias que a gente fica assim, poxa, essa família é linda, porque eles são tão, né, tão unidos, um ajuda o outro, né, um está sempre se colocando para atender aquele que mais está precisando. Então a gente vê a beleza que é isso. Então nós imaginemos, né, quanto organização religiosa, né, nós nos imaginemos, né, a luz da proposta que nos traz o Espírito de Verdade. O maior mandamento, né, o primeiro mandamento, melhor dizendo, né, espíritas, qual é, gente? Espíritas amai-vos, né? Eis o primeiro ensinamento. O segundo, instruir. Então o amor vem, né, vem primeiro. De fato precisamos. Porque muito conhecimento sem amor, a gente acaba fazendo bobagem, como a gente fez ao longo da história. Então, falar, aprende a amar, né? Se unam. Então a gente percebe que a união é um processo que demonstra, né, o amor, né? Mostra o quanto, né, essas pessoas já se trabalham, né? Porque conviver não é uma tarefa fácil, nós bem sabemos, né? Todos nós sabemos que conviver não é fácil, né? Viver, a gente se depara com um com o outro, a gente fala isso, né, dá um abraço e lá vai e segue adiante. Assim é muito fácil, né, gente? Não é, Bruno? Chega ali, dá um abraço, Bruno, meia horinha, né? Mas conviver exige mais da gente. Mas é isso, né? Então não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. É um caminho. A gente precisa não só estar juntos fisicamente, precisamos estar juntos espiritualmente. Isso é o ideal, né? É o ideal que a gente precisa ter forte. Pode passar. Bom, e aí concluímos que quanto mais evoluídos, mais unidos nós somos. Quanto mais evoluídos, mais unidos. Né? E aí nós percebemos nessas famílias que eu acabei de falar, as pessoas têm um comportamento assim exemplar. A gente vê, isso é sinal da evolução desses espíritos, que estão naquele processo familiar que nós chamamos famílias formadas, constituídas por espíritos afins. Não é assim que nós chamamos? Bom, e aí nós trazemos aqui uma síntese que diz assim: união dinâmica, moral e evolutiva, o amor que junta e o progresso que sustenta. É isso, gente. O amor que junta e o progresso que sustenta. E nós entendemos, né, que nesse processo precisa haver a ação, né? União e ação, a força que move montanhas. Então Jesus, ele vai nos dizer que somos capazes de mover montanhas. Montanhas. Mas como que eu vou mover aquela montanha enorme, né? Então Jesus tratava das questões espirituais, trazendo ícones, trazendo imagens que nos permitisse alcançar o cerne da sua mensagem, a proposta espiritual que ele vinha nos trazer. Então ele usa a montanha, né? Ele vai nos falar da montanha. Então todos nós sabemos da situação, né, que essa instituição, já vou divulgar uma breve apresentação, né, dessa movimentação que está acontecendo, belíssima que está acontecendo aqui, né, esta casa, este teto que nos abriga, que nos permite, né, uma convivência, né, nós sabemos que esse processo
que a casa, né, que a casa está a nos convidar, né, a nos unirmos, né, no caminho desse progresso que eu acabei de falar. Né? Então nós entendemos que todos nós, né, não podemos receber essa notícia com desânimo, com medo, né, porque somos capazes de mover essa montanha. Somos capazes de mover essa montanha. Se ela está diante de nós, é porque nós somos capazes de mover. E ela está aí justamente para despertar essa força, esse potencial que todos nós temos. Imaginemos na simbologia da montanha, um homem diante de uma montanha. Olha a mensagem que o Evangelho está nos trazendo. Um homem imaginem um homem diante de uma montanha tentando movê-lo. Então, com toda certeza, é um pequeno ponto diante de uma montanha. Então Jesus está nos dizendo que nós podemos, com união e ação, nós podemos mover essa montanha. Somos capazes de mover essa montanha. Essa montanha é esse chamado. Que com a chegada desse fato, né, precisamos, né, manter esse pé, manter essa instituição funcionando, que faz esse trabalho belíssimo, muito bem apresentado por nossa irmã Iracema. Eu gosto de Sema, faço um esforço imenso para chamar Iracema. Né? A nossa garota propaganda fez assim, um comercial belíssimo, de fato, né? Apresentando. Por quê? Porque essa história, ela não pegou essa história no caminho, ela não ouviu ninguém contar essa história. Não. Ela faz parte dessa história. Até aqui, né? E vai por muitos anos, porque nós precisamos dela. Deus vai mantê-la aqui por muito tempo, há muito contragosto dela, mas Deus vai mantê-la aqui. Porque a gente vai estar pedindo aí, deixa ela aí ser um pouquinho, né? E não leva agora não, que a gente precisa. Bom, vamos lá, Bela. Isso. Eu e Bela, tudo isso é combinado, viu, gente? Tudo isso a gente acerta. E aí na hora a gente bota em funcionamento. Bom, não é um momento de desespero, gente. Esse momento não é um momento de desespero. Por isso trazemos, né, o tema a união potencializa, né, a sintonia. É momento de fortalecermos essa sintonia. Esse é o momento, né? É um momento de prova e de bênção, né? Porque é uma oportunidade que os Espíritos Superiores estão nos dando para demonstrarmos, né, o quanto, né, já de fato avançamos, né, para que a gente possa tirar tudo que nós aprendemos da teoria e colocar na prática. É o momento. Né? Então, assim, entendermos que essa união é uma força poderosíssima, uma força geradora. Cada um multiplicando. Eu estava conversando com o Bruno, e aí nós conversando, na nossa conversa, e aí eu me recordei, aliás, ele saiu, né? Acho que eu não cheguei nem a falar para ele. Que a gente conversando, eu falei assim, olha, muito para poucos é muito. Mas o muito
imaginemos, né? 1 milhão de pessoas, R$1. É R$1 milhão. R$1 de cada R$1 milhão. Então a gente fala assim, poxa, vê a montanha, né? Fala, poxa, eu sou muito pequenininho para essa montanha imensa. Não é para agir dessa forma, né? Não é também para a gente se desesperar de jeito nenhum. É percebermos essa força que a gente tem de multiplicar, de a gente estar levando adiante. Tem muita gente aí querendo ajudar e esperando que esse convite chegue a ela. E aí quando chega, você fala, poxa, era isso que eu estava procurando. Então é isso, gente. É entender que nesse processo de união, onde a gente se coloca para levar adiante essa mensagem, ela vai ganhando força. Vai ganhando força. A cada ouvido, esse chamado vai se tornando mais alto. E aí a gente move essa montanha, que parecia intransponível. A gente fala, Deus, foi mais fácil do que eu imaginava. Tá? E aí a gente precisa pensar em 3 pilares fundamentais, né? O primeiro pilar que eu trago para vocês, para a gente pensar juntos, é o pilar: nós é maior do que eu. Nós é maior que eu. A força da união. Só dificilmente a gente vai conseguir grandes realizações. É possível, mas é muito mais difícil. Mas quando nós, né, quando a gente faz esse processo de mobilização, aí a coisa está se tornando cada vez maior. Né? E aí a gente percebe, né, a importância que é esse esforço que nós empreendemos, né, porque é uma lei da natureza. A gente vai encontrar de forma exemplar na natureza a demonstração do coletivo agindo e produzindo coisas assim maravilhosas. A unidade, né? Um se unindo ao outro, e lá vai. E aí o coletivo faz coisas assim, né? Que a gente vai estar trazendo, né, aqui para a nossa reflexão, né? O exemplo da formiga, o exemplo das abelhas, né? Uma abelha só vai fazer uma colmeia, vai produzir mel? Não vai. Mas juntas, olha o que elas fazem, né? Um formigueiro, né? Imaginemos aquele trabalho de cooperação, né? Uma formiga só vai fazer? Não vai. E aí se tornam fortes, poderosas pelo conjunto, né? E aí a gente entende que a união dilui o fardo. Porque o peso, para uma pessoa, determinado peso para uma pessoa pode ser muito difícil, mas se juntam 2, 3, 4, 5 pessoas, não levantam, querido. Se nos reunirmos aqui, todos que aqui estamos, levantamos um carro, juntos unidos aqui, levantamos um carro. É ou não é verdade? A ação coletiva faz muito. E é isso que a gente precisa entender. Né? Entendendo isso, a gente vai pegar esse exemplo, né, e aplicar, né, vai diminuir esse fardo. Né? A gente vai estar em sintonia com essa orientação maior que a natureza vem nos demonstrando. Somos sim capazes, né? Então o nós é maior do que o eu. Pode passar. O segundo pilar que eu trago para vocês aí é a ação, não preocupação. A fé que move montanhas, que nós falamos, né? Então, assim, a gente entende, né, que a partir dessa nossa mobilização, né, a gente com fé, porque a gente precisa jamais se afastar do divino, porque sabemos que o divino, ele nos inspira, ele nos traz a orientação que nasce, né, num momento de grande preocupação, que a gente se recolhe em oração, que a gente
Quantas ideias surgem, né, nesse momento em que a gente ora, em que a gente busca, né, do sagrado, do divino, a devida inspiração, e aí a gente fala, poxa, aqui uma alternativa, aqui conversando aí rapidamente, quantas ideias surgiram? Foi ou não foi, Bruno? E a gente, cada um trazia uma ideia. Gente, é isso, a gente está nesse processo de mobilização, essa ação dinâmica, buscando estar ligado ao sagrado, pedindo forças ao sagrado, né? Pedindo inspiração ao sagrado. Né? Aí a gente vê o exemplo, né, do grão de mostarda, né, que falou Jesus. Né? A menor semente que se tinha conhecimento na época, eu não sei se hoje se tem conhecimento de uma semente menor que a do grão de mostarda, eu não sei. Mas naquela época não. Então Jesus falou do grão de mostarda, da sementezinha, que ela torna-se uma árvore gigante, uma árvore enorme. E essa árvore, ela surge de uma sementezinha minúscula. E aí podemos perceber, né, que cada colaboração dada é essa sementezinha, né, essa pequena sementezinha que vai produzir essa árvore enorme. Né? Jesus nos disse, né, que a fé sem obras ela é morta. E aí a gente entende que ele está nos dizendo, eu preciso ter uma ação, eu preciso colocar em ação esse potencial que todos nós trazemos. Né? Eu preciso transformar isso em obras. Né? Então a gente entende que cada ação dessa que foi lembrada aqui por nossa garota propaganda, SEMA, né? Cada ação dessa é o resultante do conjunto das muitas mentes e mãos que trabalham aqui no Centro da Terra. Como sempre fala SEMA, né? Sozinho ninguém faz nada, né, SEMA? Não faz nada. Né? Então, assim, é a sementezinha que cada um está trazendo, né? Está depositando. Cada ação dessa que a gente vê, que eu dizia, é resultante, é a árvore final, como disse Jesus. Né? A semente vai dar essa árvore gigante. Aí a gente vê o trabalho da quarta-feira, esse trabalho belíssimo que vem ajudando a tanta gente, né? As mamães que vêm aqui, né? Que recebem, né, ajuda, os idosos, né? E aí a gente percebe quanta coisa boa essa casa está fazendo, né? Quanta árvore boa. Né? Então, assim, é resultante disso, né? Então, é importante lembrar que cada um dá o que pode, né? É importante a gente entender isso. É importante a gente entender isso. Logicamente, né, que o que eu posso dar é pouco, contribuir é pouco. Esse pouco é muito importante. Esse pouco é muito importante. E se eu não posso, né, nesse momento eu não posso materialmente, mas eu vou estar aqui ali, orando, eu vou estar me doando, eu vou estar me colocando à disposição para fazer alguma coisa para ajudar a mover essa montanha. E assim a gente vai tornando o difícil impossível. O difícil vai se tornando possível. Pode passar dela. E o terceiro grande ponto, eu trago que o benefício de quem ajuda, né, a caridade com o próprio trabalhador. Então nós analisemos, como eu dizia, né, que cada ação social dessa, que foi lembrada aqui, tem modificado a vida de muita gente. Tem devolvido esperança a muita gente. E tem, acima de tudo, né, nos conectado com o sagrado. Como foi lembrado aqui, pessoas que vieram em busca de uma carta, não sei se essa carta chegou, mas com toda certeza o chamado chegou. Né? Quantas vezes chegamos a uma instituição como essa, trazendo alguém,
Não, eu vim trazer alguém. Essa pessoa não fica e você que veio trazer, supostamente veio trazer, você permanece. É não é verdade? Pois é, gente. E aí nós percebemos, né, que o trabalho ele nos eleva, né? O trabalho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós entendemos que cada ação nossa é um tijolo que nós vamos estar colocando, né, na nossa própria evolução. Porque a gente está pensando assim, eu já ouvi muito isso, né? Eu estou ali indo fazer isso para alguém. Não, você está fazendo a você mesmo. Está sendo muito bom para o outro. Sim, mas cada um é responsável pelo seu próprio processo. Às vezes, quem está recebendo aquela ajuda, ele não consegue ainda dimensionar a importância daquilo. Sim, é possível. Mas isso não importa. É o que disse Madre Teresa, né? De Calcutá. Nunca foi entre mim e ele, mas entre mim e Deus. Né? Então, é o nosso processo. Então, essa possibilidade, né, que nos oferece o trabalho é de uma grandiosidade muito grande. Né? Essa oportunidade, e pasme com o que eu vou dizer, tem muita gente buscando, não sabe aonde, sente um vazio, mas ainda não chegou a ele o conhecimento, né, de como preencher esse vazio. E nós já descobrimos. É como disse Jesus na metáfora, né? Onde ele vai falar de um homem que encontrou um tesouro. Vocês conhecem essa história? Ele estava lá trabalhando na terra para alguém, e de repente ele, escavando, ele encontra um tesouro. Ele encontra um tesouro, e aí ele fala, eu vou devolver aqui a terra, vou conseguir dinheiro para comprar essas terras. Porque o tesouro vale muito mais. Isso é simbólico. O que ele está nos dizendo? É o tesouro que a gente descobre, que nos conecta ou reconecta com a nossa essência maior. E essa é a grande descoberta, né, que já ocorreu na nossa vida, e o Centro Fraterno, né, tem um papel muito importante. Isso. E aí não poderíamos deixar de lembrar que a gente tem que fugir de uma coisinha, uma coisona, né? Fugir da discórdia. Né? A ação não discórdia. Muitos projetos, eles fracassam pela discórdia. Pela discórdia. A gente começa a conflituar, né? E aí a força vai se dispersando. A força tem que estar na direção, única direção. E qual é a direção desse momento? Temos aí, já nos foi apresentada, né? Precisamos manter essa casa funcionando. Precisamos manter essa casa funcionando. É nosso trabalho, né? Então, assim, é focar, né? E aí a gente chama a atenção do trabalho redime, né? A obra social não é apenas um benefício para quem recebe. É o principal meio de disciplina e evolução para quem trabalha. E é isso, gente. Não é outra coisa. Portanto, o primeiro passo é abandonarmos a pergunta, o que é que eu posso fazer? E adotarmos a certeza de o que nós podemos fazer juntos. É isso que a gente precisa. Aí nós trouxemos aqui, vocês estão vendo esse relógio aí? Esse relógio é um símbolozinho que eu trouxe aí para a gente refletir, né? Bom, o relógio, ele é o resultado de vários componentes, né, que se ali reunidas
que vai dar o produto final, que é o relógio. Ali nós temos os ponteiros, nós temos os parafusos, as molas. E aí percebemos que são peças que são mais resistentes, outras nem tanto. Mas o conjunto vai dar o produto final. Vai dar um relógio, né? Todas essas peças bem harmonizadas vai dar um relógio que vai marcar as horas direitinho, tudo certinho. Quem pegar no sono do lado, vocês acordam. Não deixa dormir, não. Hoje eu estou com essa voz assim, mansa, porque hoje quem está do meu lado aqui é a nossa irmã Verônica, e eu fico nessa docilidade que só. Mas dá sono mesmo. Às vezes, quando eu escuto ela, eu fico assim, mas é isso mesmo. Vamos juntos. Então é isso. O relógio, né, é o símbolo que eu estou trazendo para a gente entender. Uns podem contribuir mais, outros nem tanto, mas o conjunto que é importante. O resultado final da ação conjunta. Não tem isso de pensar, porque eu tive mais, eu pude mais, pude doar mais, ou eu pude fazer mais. Vamos fugir disso. Vamos fugir disso. Cada um dando o que pode. O quanto pode de si. Isso que é importante. Sem essa preocupação. Vamos lá, Bela. E aí a gente traz aqui que os benfeitores espirituais nos inspirem e nos fortaleçam. Aí eu trago aqui, né, nossa garota propaganda, trazendo aí as informações da vaquinha, né? Paga aí para a gente ver, né? A hora é agora, né? Eu sei, a hora é agora. É um grande momento da gente, né? Para a gente se unir e fazer acontecer esse momento importante, e é isso que a gente vai ter isso na nossa história individual e coletiva, né? A história que você. Eu participei desse momento. Eu participei desse momento. Eu faço parte dessa história. E isso, de fato, muda tudo. Muda tudo. Fazer parte dessa história, acima de tudo, é entender que nós estamos, né, fazendo uma movimentação para a gente manter um trabalho que é sério, um trabalho que é comprometido, né, um trabalho que é muito bem sustentado, apoiado por nosso irmão Flecha Ligeira, como você costuma dizer, né, ele abre portais, né, onde muitos outros companheiros vêm para cá, né, nos ajudar. Quantas e quantas convocações espirituais ocorrem, né, e os irmãos são trazidos para colaborar. Então esse trabalho está muito além dessas paredes, muito além desse teto, né, dessas cadeiras, está muito além disso, muito além disso. Então nós precisamos fazer o que nos é possível fazer, porque a espiritualidade já faz muito bem o trabalho delas, faz muito bem, né? O dinheiro não vai aparecer magicamente na conta, não vai cair do céu, vai ser resultado dos nossos esforços, do empenho de cada um. É isso. Não vamos atribuir, né, o que é da nossa responsabilidade. O que é de responsabilidade do espiritual, eles estão fazendo muito bem. E aí eu pedi para você dar a luz, sistema, por favor. Ainda estamos uns minutinhos, Bela? Já foi nos 50 minutos? Já? Bom, então não vou cansar vocês. Eu ia trazer um material que me chegou, uma historiazinha, mas a gente vai deixar. Eu vou fazer uma leitura rápida, tá bom? Só um segundo, por favor. Por favor, tenha um pouco mais de paciência vocês. Deixa eu ver se. Só um minuto.
Olha, é uma história que qualquer semelhança com os fatos reais é mera coincidência. Agora se havia um pequeno centro espírita numa cidade do interior. Funcionava numa casa alugada, simples, mas aconchegante. As paredes eram finas, o telhado gotejava em dias de chuva e as cadeiras rangiam. Mas ali, durante 20 anos, o amor e o estudo floresceram. Muitos corações desalentados encontraram paz naquela salinha modesta. Certa manhã, o presidente recebeu uma carta do proprietário. O imóvel estava à venda. Eles tinham 60 dias para igualar a melhor oferta ou desocupador local. É impossível, disse o tesoureiro, mostrando as contas. Temos só um minuto, filho. Agora que nós começamos, vamos até o final. Vamos ter que procurar outro lugar, suspirou a secretária. Ao fechar as portas, murmurou alguém ao fundo. O silêncio foi pesado. Fechar as portas? Ali onde tantas famílias encontraram sopas quentes, onde os adolescentes aprendiam sobre o bem, onde os enfermos recebiam passe. Foi quando Dona Matilde, uma senhora de 82 anos, que ajudava na cozinha todos os sábados, levantou-se vagarosamente, apoiada na bengala. Ela tirou do bolso do avental um velho lenço amarrado, desfez o nó com os dedos trêmulos. Dentro havia algumas moedas e uma cédula de R$10. É tudo que eu tenho hoje, disse ela com a voz calma. Mas não é sobre dinheiro, é sobre querer. Colocou o dinheiro sobre a mesa. Vocês lembram do João, aquele rapaz que chegou aqui desempregado, triste, quase desistindo da vida? Todos lembravam. Pois então, João não tinha nada, mas ele tinha uma caixa de pregos no fundo do quintal da casa da mãe dele. Sabe o que ele fez? Durante um mês, todo dia, depois do trabalho, ele pegava aqueles pregos velhos, amassados, e passava horas desamassando. Quando terminou, doou para o centro centenas de pregos, novinhos em folha. Não valiam muito dinheiro, mas aqueles pregos consertaram cadeiras que estavam quebradas. Prendemos tábuas no palco, arrumamos a porta que não fechava direito. João não tinha olho, mas tinha pregos. E pregos seguraram o mundo. Houve um longo silêncio. O presidente, emocionado, olhou para o dinheiro de Dona Matilde sobre a mesa e para o rosto assustado dos companheiros. Ela tem razão, disse ele. Nós temos pregos, cada um de nós tem os seus pregos. Naquela noite nasceu a campanha. Cada prego segura esta casa. Não foi uma campanha de grandes doadores, mas foi uma campanha de grandes missões. A costureira doou suas horas de tempo para fazer roupas no bazar. O aposentado usou o carro velho para entregar rifas porta a porta. As crianças fizeram desenhos e venderam por R$1 na casa dos pais. O rapaz da informática criou uma vaquinha, onde ele compartilhou sem pagar.
O advogado cuidou dos documentos de graça. A médica deu plantões extras e doou valores. Ninguém deu o que não tinha. Cada um deu o que podia. Uns deram muito dinheiro, outros deram pregos. No dia a dia, conseguiram levantar os recursos. O imóvel foi comprado. Nesta festa de inauguração da sede própria, o presidente, que no caso é Sema, ergueu o velho prego amassado, o primeiro que João havia endireitado, e pegou na porta da entrada e disse, com lágrimas nos olhos: não segura a madeira, segura a união. A união, meus amigos, é uma força que o dinheiro não compra e que o medo não destrói. E essa é a nossa reflexão que eu trago para esta noite. Que nos abençoe, Jesus. Gratidão pela paciência de vocês.